A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. E orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Deus Pai Todo-Poderoso a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus sobre todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, pedir o milagre de Deus, a bênção de Deus, pedir o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso, o milagre na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, pedir a Deus a proteção e os livramentos. Tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque diz a palavra: se pedir, recebereis. Se bater na porta, a porta será aberta. Se buscai, achará. Pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, como Jesus disse: tudo aquilo que pedir a Deus em meu nome, o Pai que está no céu ouvirá. Pedir em nome de Jesus. Oramos, clamamos, pedimos, suplicamos, buscamos em Deus todos os dias, enquanto ainda se o achamos a Deus, como diz a palavra: buscai o Senhor enquanto ainda se o acha. Muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo a oportunidade de achar, de encontrar a presença de Deus, de encontrar o milagre de Deus, de encontrar a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de ter uma transformação de vida. Amados, a Bíblia nos diz para orar sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus, buscando ao Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, clamando a este Deus, buscando a este Deus. Todos os dias oramos, clamamos e buscamos ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Buscamos a presença de Deus todos os dias. Orai sem cessar, estar em constante oração e clamor com Deus. Orar aonde puder, amados, no trabalho, em casa. Orar nem que for numa estrada, numa rua, ou for debaixo de uma árvore. Orar e buscar a Deus, clamar a Deus enquanto ainda se o acha. Buscar a presença de Deus, o milagre de Deus. A Bíblia fala orar sem cessar, quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu estou orando e buscando a Deus todos os dias, buscando pela minha família, pela minha casa, pelas famílias no Brasil e fora do Brasil, buscando o perdão e a misericórdia de Deus, a qual nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus todos os dias. Não um dia ou dois por semana, precisamos todos os dias o perdão e a misericórdia de Deus. Por isso que nós oramos, clamamos, buscamos em Deus. Por isso que nós, glória a Deus, aleluia, estamos em constante oração e clamor ao Deus de Israel, Senhor
dos exércitos, buscamos a presença de Deus todos os dias. Não paramos de orar, não paramos de clamar, não paramos de buscar a presença de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias orai sem cessar. Estar em constante oração e clamor com Deus. Oramos, clamamos, pedimos o milagre, pedimos a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o sobrenatural de Deus. Oramos sem cessar, todos os dias, buscando a presença de Deus, buscando o milagre de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Buscamos o sobrenatural de Deus todos os dias. Orai sem cessar. Estar em constante oração e clamor com Deus, suplicando a este Deus o milagre, a bênção, o sobrenatural de Deus. Orando pelas famílias, orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, buscando a presença de Deus todos os dias. Assim, glória a Deus, aleluia, oramos, buscamos a presença de Deus. O milagre de Deus. Orando, repreendendo as trevas, repreendendo o mal, todos os dias repreendendo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo todos os planos de Satanás, repreendendo todas as contrariedades do inimigo. Oramos sem cessar, buscamos sem cessar a presença de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus. Oramos pelas famílias. Quantas famílias que precisam de um milagre? Quantas famílias que precisam de uma transformação? Quantas famílias que precisam de libertação? Quantas vidas que precisam de uma cura, de uma enfermidade? Quantas pessoas com enfermidades terminais, com enfermidades que não têm cura para a medicina? Quantas pessoas que precisam do sobrenatural de Deus, de um Deus Pai Todo-Poderoso, precisam de um milagre, precisam de uma bênção, precisam de proteção e de livramentos de Deus, da bênção de Deus. Precisam, glória a Deus, aleluia, aonde Deus venha lhes abençoar. Precisam da bênção, do milagre, da proteção, dos livramentos. E nós precisamos, glória a Deus, aleluia, de Deus tanto no ir como no vir, no dormir como no acordar. Quantas pessoas que estão dormindo e não estão mais acordando? Quantas pessoas estão indo em algum lugar, ou no trabalho, ou de férias, ou no lazer, ou para se divertir, e não estão voltando para a sua casa? Quantas pessoas estão se deslocando de um lugar e não estão conseguindo chegar aonde eles queriam chegar? Quantas pessoas estão partindo sem ter um concerto com Deus, sem o aceitar o Senhor Jesus Cristo? Muitos, através de várias religiões, têm aceitado a sua religião, têm aceitado a sua doutrina religiosa, os seus costumes religiosos. Muitos têm aceitado os seus ensinamentos religiosos, mas os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo,
o aceitar Jesus como único Senhor e Mestre, o aceitar Jesus Cristo como caminho, verdade e vida, o aceitar Jesus como único mediador entre Deus e os homens, o aceitar Jesus Cristo como Filho unigênito do Deus Criador do céu e da terra, o aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, como diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, o aceitar Jesus Cristo como a verdade, como diz em João 8, 31, 32, o aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia. Muitos estão aceitando as suas denominações religiosas, as suas organizações religiosas, mas estão recusando os ensinamentos de Jesus como caminho, verdade e vida. Estão rejeitando Jesus Cristo como único Senhor e Mestre, e estão buscando vários mestres para si mesmos. Quantas pessoas estão deixando de seguir os ensinamentos de Cristo para seguir ensinamentos religiosos, muitas vezes idólatras, ocultistas, místicos, supersticiosos através de amuletos. Quantas e quantas práticas que nasceram nas trevas estão sendo introduzidas em várias igrejas cristãs e evangélicas. Sistemas, práticas, estratégias que nasceram no ocultismo. E muitos irão dizer: pastor, você é um fanático, você é um doente. O apóstolo Paulo diz, glória a Deus, aleluia, na palavra de Deus, que até hoje somos tratados como lixo e como escória. Somos blasfemados, injuriados, maltratados, porque pregamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque evangelho é o poder de Deus. Mesmo que formos maltratados, injuriados, desprezados, tratados como lixo e como escória, não vamos parar de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, de pregar a palavra do Senhor Jesus, de ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não vamos parar, vamos continuar, glória a Deus, aleluia, pregando o evangelho, que é o poder de Deus, repreendendo os demônios, repreendendo as enfermidades, repreendendo as maldições e as pragas, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, orando em nome de Jesus, colocando a mão sobre os enfermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos no poder do nome que está acima de todo nome, aonde toda língua há de confessar, todo joelho há de se dobrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, Jesus é a rocha inabalável, o Todo-Poderoso. Mesmo que as pessoas não venham acreditar, mesmo que muitos religiosos não venham acreditar, mas Jesus Cristo é o único Senhor e Mestre, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E hoje nós vemos a grande maioria dos pastores tirando a lã das ovelhas, manipulando as ovelhas, enganando as ovelhas, prometendo coisas que Jesus não prometeu, prometendo coisas que Deus não prometeu, enganando, ludibriando, manipulando vidas, transformando Deus e Jesus Cristo em comércio, em mercadoria, em loteria. Você dá tanto para Deus e Deus vai dar tanto para você.
Você investe tanto, como se Deus fosse uma bolsa de valores, que você vai investir tanto e vai ganhar tanto. Você dá a sua casa, o seu carro, o seu terreno, os seus móveis dentro de casa. Faça um ato de sacrifício para Deus, que Deus vai te dar tanto. E aí muitas pessoas acabam pagando aluguel, acabam debaixo de uma ponte. Muitas pessoas deixam até de pagar o seu aluguel, aqueles que pagam, e são despejados. Aí eles vão dizer: a sua fé não alcançou. A sua fé não alcançou. Culpam ainda a pessoa. Manipulam, enganam e ainda culpam a pessoa que foi manipulada e enganada. Não é assim, amados. Não acontece assim em várias, eu não digo todas, em várias denominações religiosas acontecem isto. Deus está me revelando que você vai dar uma oferta de 1 milhão, de 100 mil reais, 200 mil reais, 1.000 reais, 100 reais, 50 reais. Não é assim que acontece em muitos lugares? A pessoa já vai ali cheio de problemas, de dificuldades na sua vida espiritual, emocional, sentimental, material. Em vez de buscar uma solução, para os seus problemas, ela ainda gera mais problemas. Você, na época que tinha um cheque, você pode dar um cheque predatado. Olha só que pouca vergonha, amados. Chegavam a pedir cheques predatados para daqui 30, 60 dias. E aí a pessoa não tinha fundo, dane-se. O problema é seu. Você prometeu. A sua fé não alcançou. O problema é seu. Assim nós vemos muitas pessoas que ficaram frustradas por serem enganadas, por serem manipuladas. Mas eu tenho uma verdade para vos dizer, que Jesus não fez isto. Quem fez foi homens lobos disfarçados em pele de ovelhas. Lobos disfarçados em pele de ovelhas. Hoje existe líderes disfarçados em pele de ovelhas, manipulando, enganando vidas. Mas a cobrança de Deus virá sobre estas pessoas, sobre estes manipuladores. A cobrança de Deus virá. Muitos perderam o temor a Deus, muitos zombam de Deus, muitos vão cair na mão do Deus vivo de Israel. Quantos enganadores, manipuladores, tiram até o último centavo dos seus fiéis, enganam eles, manipulam, prometem coisas que Deus não prometeu, falam aquilo que Deus não mandou falar, entregam o que Deus não mandou entregar, mentem, dizem que foi o Espírito Santo e foi o espírito da carne. Manipulam. Mas Jesus Cristo falou: errais em não examinais as Escrituras, pois elas falam, testificam de mim. Jesus falou sobre falsos profetas, falsos messias, sobre lobos devoradores, manipuladores, enganadores. Jesus falou sobre isto, mas muitos não examinam
as Escrituras. Muitos não provam se a profecia vem de Deus ou não, se o ensinamento vem de Deus ou não, se a prática vem de Deus ou não, se a estratégia vem de Deus ou não. Muitos não provam, só aprovam. A igreja hoje, ela só aprova. E o pastor diz: amém, igreja. E a igreja nem quer saber de provar, ela quer aprovar. E ela diz: amém, pastor. Amém, igreja. Tinha um homem que ele gostava muito de dizer: amém, igreja. Amém. E a igreja dizia amém. Mas não provava se os seus ensinamentos, se as suas regras, se os seus costumes vinham de Deus ou não, vinham do Senhor Jesus Cristo ou não, se a doutrina era de Cristo ou era deste homem. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam de redor daqueles que temem a Deus. Anjo do Senhor, proteção, livramentos de Deus. E aí nós via vários homens com cabines à prova de bala, carros blindados, vários e vários seguranças. Cadê o anjo do Senhor? Cadê o anjo do Senhor que nos guarda e nos livra de todo mal? É só para os que temem a Deus. Se você não teme a Deus, você tem medo. Se você não teme a Deus, você tem receio. Se você não teme a Deus, você tem aquela pulga atrás da orelha: será que não vão me matar? Será que não vão dar um tiro em mim? Será que a bala vai me matar? Mas quando aquele homem tem a confiança de Deus, o temor a Deus, ele sabe que Deus irá livrá-los de todo mal. Mesmo que 10.000 venham cair ao seu lado, nenhum mal te atingirá. Ele vai crer na profecia de Deus, na palavra de Deus. E as pessoas nem se ligam sobre isto, nem se importam com o que a palavra diz. Muitos se importam aquilo que o seu líder religioso diz, aquilo que o seu guru religioso diz. Desprezam a palavra de Deus, o seu poder, desprezam ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero pedir a Deus em poucas palavras: perdão, misericórdia, proteção e livramentos para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e todas as famílias de todos os irmãos que escutarem esta palavra. Pai, proteja todos, Pai. Cobre-nos, Pai, debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Eu oro pelo Brasil, eu oro pelas nações, pela paz na terra. Eu oro, Senhor Deus, para que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, transformar vidas. A oração, glória a Deus, aleluia, é para todos, Pai. Mas é preciso ouvir a oração, é preciso crer na oração. Se creres, verás a glória de Deus. É preciso ouvir, por a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então é preciso ouvir. Eu peço, Pai, para que todos que ouvirem esta palavra, que a cura venha entrar na sua casa, que a cura, a libertação, a cura de enfermidades, a cura de enfermidades no corpo, na alma espiritual, venha entrar nestas famílias. Aonde esta oração for aberta, que milagres venham acontecer, para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, eu peço
que haja libertação, proteção, livramentos de Deus, transformar de Deus, bênção de Deus, milagre de Deus, prosperar de Deus, portas abertas de Deus, milagre de Deus, transformar de Deus, libertação de Deus, que todas as obras do diabo venham ser queimadas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha e compartilhando estas pregações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos e não parem de orar sem cessar. Não parem de orar uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,